Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje, num lugar bem diferente, num lugar que eu chamo de meu lugar secreto. Mas depois eu vou contar sobre essa questão de lugar secreto, né, o que esse lugar significa para mim. Hoje, o objetivo desse vídeo é compartilhar com você a minha jornada de mãe atípica e estudante de psicologia. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Thaís, mãe do Gabriel, que tem 3 anos, e ele é autista, suporte nível 2. E desde que a gente descobriu o laudo, enfim, todo esse processo até chegar no laudo, falo que o Gabriel ele trouxe muitas transformações para minha vida, né? A gente veio passando por uma longa jornada. Quem é mãe atípica ou quem tá nesse processo sabe o quão doloroso, o quão difícil é. E eu te entendo. E eu falo, é permitido sofrer. A gente precisa, inclusive, para entender. Eu digo que é um luto de expectativas, né? Também já ouvi falar, mas não se faz luto de quem está vivo. Realmente não. Você não tá fazendo um luto do seu filho, mas você tá fazendo um luto de tudo aquilo que você planejou, almejou, sonhou, desde que veio aquele positivo, né? Ainda mais quando a gravidez é planejada. A gente só quer que tudo corra bem. E quando vem alguma questão de atipicidade, isso assusta, não pelos nossos filhos, muito pelo contrário, porque eles continuam sendo amados, maravilhosos, mas a gente sabe que tudo é um pouco mais difícil para eles, principalmente que o mundo ainda não está muito preparado para essa questão de inclusão. Inclusive é um assunto que eu vou trazer aqui. Nessa jornada com o Gabriel, nessa jornada de me redescobrir de novo, porque eu acabei me desconectando de mim, passando por um longo processo, vai ter um novo vídeo que depois eu vou colocar o card no final desse, onde eu vou contar um pouco desse meu processo e como eu fiz para sair dele. O Gabriel trouxe várias viradas de chave para mim, e uma delas foi me levar à sala de aula novamente aos 37 anos. Eu já tenho uma formação, sou formada em publicidade, me formei em 2010, mas decidi estudar psicologia, porque é um assunto que sempre me interessou, mas na época em que eu fiz minha primeira faculdade, eu cheguei a cogitar, mas acho que não estava preparada, não sei por quê, acabei optando por publicidade. Mas acho que chegou um momento, é um assunto que eu gosto muito, de estudar o comportamento humano, como funciona a mente, questões de consciente, inconsciente, esses são assuntos que sempre me fascinaram, inclusive sempre li muito sobre isso, sobre autoajuda, enfim, por esse caminho, acho que nada é por acaso, né? Foi um preparo para o que a vida tinha reservado para mim. E decidi voltar à sala de aula, eu acho que foi num momento tão oportuno da minha vida, sabe, tá sendo uma experiência tão bacana que tá me trazendo vida. Eu ainda não sei exatamente, por que caminho, por que abordagem da psicologia eu vou seguir, afinal são 5 anos, né, 10 semestres, eu estou só no primeiro. Mas eu acho que uma forma legal de eu aprender, da continuidade que eu estou aprendendo, é compartilhar o que eu aprendo lá, no curso de psicologia. Mas hoje, especificamente, eu quero compartilhar uma situação que aconteceu na sala de aula em uma apresentação de trabalho. A gente hoje teve a matéria de Psicologia do Desenvolvimento Infantil e Adolescência, e é uma matéria bem bacana. O professor traz vários autores, a visão de cada autor sobre essa questão do desenvolvimento. E aí a gente passou aí praticamente boa parte desse semestre aprendendo sobre esses autores, e na semana passada e hoje foram apresentações de seminários, então vários grupos se reuniram para apresentar. O meu foi semana passada, foi super legal, mas não é para contar sobre a minha apresentação, é sobre uma apresentação que eu assisti de uma colega querida. O grupo dele estava apresentando sobre Valon, um autor, e eles estavam falando sobre afeto. E foi bem bacana a apresentação e tal. Aí no final da apresentação, a minha colega de sala foi trazer um exemplo. Ela é professora de educação física e entrou também no curso de psicologia. E por coincidência, ela veio trazer um caso sobre afeto e sobre inclusão de 2 alunos atípicos que ela conseguiu incluir na escola, né, uma escola pública. E ela foi relatando ali, e eu como mãe caí aos prantos, né, não teve como não chorar e não me emocionar com o que a Priscila estava contando. O primeiro relato que ela trouxe quando ela estava falando de afeto, ali finalizando a apresentação, foi de um aluno que ele teve, acho que, se eu não me engano, foi na hora do parto, ele teve alguma questão, perdeu a oxigenação do cérebro, enfim, ele tem várias questões de motricidade, mobilidade devido a essa falta de oxigenação ali na hora do parto, que impactam ele, mas ele sempre teve muito interesse em jogar basquete, mas ele nunca era escolhido pelos amigos de classe. Não porque ele não queria, mas porque ninguém queria jogar com ele. E quando uma mãe atípica escuta isso, gente, aciona um gatilho muito grande. Esse é um dos medos, assim, ai, dos maiores medos que eu tenho. Eu não sei se você é mãe atípica e tá assistindo esse vídeo aqui, se você tem esse medo do que seu filho pode sofrer em relação a bullying, em relação à rejeição. Isso fere a alma da mãe atípica, né? Pelo menos o meu coração, assim,
Meu filho só tem 3 anos, mas isso foi uma das coisas que mais me trouxe sofrimento e angústia, quando eu ficava, assim, com pensamentos acelerados no futuro, o que iria acontecer, se meu filho ia sofrer. E ela relatando aquilo, isso é um medo que eu sempre tive, né, desde que descobri. E aí ela falando que ele sofria essa rejeição, mas que ela, com muita paciência, com muito jeito, ela foi conseguindo incluir ele nas aulas, fazendo muitos treinos com ele. E ela contou no final que aí ela começou a conseguir fazer essa aproximação dele com os outros alunos. Ela foi mostrando a importância da inclusão para os outros alunos e foram todos incluindo ele, aceitando ele aos poucos. E eles realizaram um jogo de basquete num campeonato, era final de campeonato. O arremesso que fez o ponto foi dessa criança atípica e eles ganharam o jogo através do arremesso dele. Nossa, eu me emocionei demais. E aí não para por aí, né? E aí ela finalizou contando também a história de um garoto autista e também não era incluso, ela foi fazendo um trabalho e ela conseguiu incluir, ele também participou de um campeonato, foi um campeonato de vôlei e conseguiu participar, jogar mesmo ativamente, o time também ganhou, mas não só o time, né, a criança ganhou demais, se sentiu pertencente e ela construiu um vínculo de afeto tão grande com essa criança autista que ela teve que se afastar por uma cirurgia e uma colega, professora dela, filmou o garoto e ele não é verbal, assim, ele fala com muita dificuldade, perguntando a professora Pri. Cadê a professora Pri? Então, assim, ela conseguiu gerar esse vínculo, esse afeto, e para ela foi, assim, surpreendente, porque ela fala: muitas pessoas não querem fazer esse trabalho, porque dá trabalho, dá muito trabalho, e as pessoas não querem assumir, muitas pessoas, né, não querem. E ela assumiu isso, e quando ela contou isso, assim, me trouxe ao mesmo tempo que me trouxe esse gatilho de medo, me trouxe, assim, uma sensação de, poxa, que o mundo tenha mais Priscilas, né, o nome dela é Priscila, que mesmo que aos poucos ela conseguiu fazer, às vezes a gente pensa assim, que se a gente não fizer algo que seja muito grande para várias pessoas, a gente não vai incluir, né? A gente não vai, se não for grande, não funciona, né? Se eu não atingir, sei lá, 1.000, 10.000 pessoas, é muito pequeno, é muito pouco. Só que as pequenas vitórias são elas que fazem assim a diferença na vida dessas crianças. Eu quis compartilhar isso até para te inspirar também. Eu não sei se você já passou por alguma questão aí, se você já tentou incluir crianças ou incluir seu filho, ou se você trabalha com crianças atípicas, ou se você conhece alguém, que hoje é tão comum, né? Tem tantas pessoas. Hoje é muito mais falado e mais abordado esse assunto. Eu não sei se você já ouviu falar da metáfora do beija-flor. O beija-flor, dizem que certa vez ele estava na floresta e a floresta começou a pegar fogo. Ele começou a gritar e avisar para os animais: olha, tá pegando fogo, vamos tentar apagar, vamos tentar apagar. E ninguém dava ouvidos para ele. Então ele decidiu, ao invés de pedir, de colocar a mão na massa e fazer. Então o beija-flor ia com o seu biquinho, pegava água num riacho que tinha próximo a ele, ia até a floresta e jogava de gotinha em gotinha. E os outros bichos começaram a ver essa movimentação do beija-flor. E nunca foi revelado que o beija-flor conseguiu apagar o fogo da floresta com o biquinho dele de gotinha em gotinha. Mas foi revelado que vários bichos, vendo o movimento do beija-flor, começaram a buscar água no riacho, do seu jeito, do modo que dá. Todos unidos conseguiram apagar esse fogo da floresta. Então que a gente possa se unir em pequenas ações, sabe, do dia a dia, para que a gente consiga inspirar outras pessoas, para que a gente consiga incluir a pessoa com deficiência, a pessoa atípica, seja num trabalho de escola, seja num ambiente de trabalho, seja num ambiente de lazer. Só quando a gente se torna mãe atípica, pai atípico, a gente acaba tendo um olhar para isso, né? Ou quando se torna um profissional. Nem todo mundo olha para isso. E eu sei que a gente não vai conseguir alcançar o mundo inteiro, porque são muitas pessoas. Mas o máximo de pessoas que a gente conseguir alcançar vai fazer a diferença na vida dessas pessoas com deficiência que precisam muito da gente. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Compartilha comigo se você conhece ações, pequenas ações, para que a gente possa divulgar aqui também. Não aproveita e se inscreve aqui no canal, não deixa de se inscrever. Curte esse vídeo e compartilha para que o YouTube continue distribuindo o nosso conteúdo, né? Funciona assim aqui, então a gente precisa desse apoio. Eu preciso desse apoio para continuar gravando, para continuar trazendo mais conteúdos aqui para vocês. E se você não conhece ainda a minha história, eu vou deixar aqui no card um próximo vídeo para você conhecer um pouco mais da minha jornada.